Boa tarde, turma. Dando sequência na nossa disciplina de controle estatístico de processos, a gente está falando um pouquinho das ferramentas de gestão de qualidade. No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente de uma das ferramentas de geração de ideias, que é o Brainstorm. Portanto, turma, Brainstorm. Brainstorm é uma palavra em inglês, um termo muito utilizado aí. Possivelmente vocês já devem ter ouvido falar. Mas se a gente fizer uma tradução literal para o português, a gente vai traduzir isso daí como tempestade de ideias. Então, sempre que a gente estiver falando de tempestade de ideias, a gente está, na realidade, fazendo uma alusão à ferramenta de brainstorm. Basicamente, o objetivo principal é gerar novas ideias. Então, a gente pode gerar novas ideias para resolver um problema, para discutir um problema, ou a gente pode gerar novas ideias do que fazer, por exemplo. A gente pode gerar novas ideias para desenvolver um novo produto. Qual produto que nós vamos desenvolver? A gente pode chegar nessa conclusão através do brainstorm. Basicamente, a gente vai ter um grupo de pessoas. Todas essas pessoas vão poder expressar as suas ideias. Então, é como se a gente juntasse todos nós da sala aqui. Pessoal, nós vamos fazer um brainstorm. A gente precisa desenvolver um novo produto para mineração. Então, todas as ideias que vierem à cabeça de vocês, vocês vão falando para mim. Tá? E quando eu digo todas as ideias, são realmente todas as ideias. Tá? Sem exceção alguma. E o que a gente fala? Sem censura e sem medo. No brainstorm, não existe ideia absurda. Tá bom? Porque todas as ideias podem ser aproveitadas ou levar a alguma outra ideia. Então, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser colocado, tudo tem que ser sugerido. Porque o objetivo, realmente, é que novas ideias surjam. Então, não tem nada que a gente possa considerar absurdo. Tá? Basicamente, a gente faz uma primeira rodada. Todo mundo pode expressar alguma ideia inicial. A gente faz uma segunda rodada. Tá? De forma que as pessoas possam complementar ideias de outras pessoas. Ou que novas ideias, a partir das que foram anteriormente apresentadas, tenham surgido, possam ser expostas. Então, a gente faz aí pelo menos 2 rodadas. Tá? Mas essa ideia de 2 rodadas não é um número fixo. A gente coloca uma quantidade mínima ali, né? Porque primeira rodada para todo mundo expor as ideias. E a segunda rodada para que todo mundo possa pelo menos expor uma ideia secundária, né? Você escutou uma pessoa falando de uma ideia, você, nossa, o que ele falou é interessante, mas eu poderia melhorar se eu fizesse dessa outra forma. Então, faça uma segunda rodada para ter um complemento da primeira, tá? Mas a gente fala que o indicado aí é fazer rodadas, dar permissão para que todos falem, até o momento em que nada novo vai ser acrescentado. Tá? Então, chegou no momento, alguém mais tem alguma sugestão? Alguém tem mais alguma ideia? Pessoal, não, nenhuma. Finalizou a nossa primeira etapa de brainstorm. E como a gente vai tendo essas considerações sendo feitas constantemente, a gente precisa constantemente fazendo anotações, né? Armazenando essas ideias que estão sendo propostas. Então, basicamente, a gente vai ter 3 fases dentro de um brainstorm. A primeira fase é a fase de geração de ideias. Tá? Então, o primeiro ponto dessa primeira fase, a gente vai escolher uma pessoa que vai ser o nosso facilitador, vai ser o intermediário do processo. E ele pode definir esse objetivo. Nós vamos fazer um brainstorm para quê? Então, ele vai ser o gerente do nosso brainstorm, ele que vai gerenciar o nosso processo, dar vez de palavra a um ou a outro. O segundo passo é formar grupos de 10 pessoas. Tá? Tem estudos que falam que um grupo de 10 pessoas é um grupo de tamanho ideal. A gente pode colocar grupos maiores ou grupos menores. Não tem problema. Depende da disponibilidade de tempo, disponibilidade de espaço. Tá? Mas é sugerido grupos de 10 pessoas. Se a gente tem um grupo de trabalho de 30, como é a nossa sala, a gente poderia separar em 3 grupos de 10 e depois juntar as ideias dos brainstorms. Tá bom? É interessante que o brainstorm seja feito em um lugar estimulante.
paisagens agradáveis, lugares coloridos, cores quentes que são cores voltadas para o amarelo, vermelho, laranjado, que são cores reconhecidamente que despertam a criatividade, né? O que a gente está fazendo aqui é um processo criativo, então a gente precisa estimular a nossa criatividade. E por fim a gente coloca uma limitação de tempo, tá? Então a gente coloca um tempo aí de 10 minutos, todo mundo pode falar e todo mundo tem até 10 minutos para pensar nessas ideias e expor. Então a gente vai ficar dias e dias ali na primeira rodada, dias e dias na segunda rodada. Então a gente coloca um limite de prazo, tá? Dentro desses 10 minutos todo mundo pode se expressar, ou você pode chamar individualmente determinada pessoa para dar a opinião dela, tá? E mais uma vez aqui, ó, as ideias não devem ser censuradas. Não existe ideia ruim num brainstorm. A segunda fase é uma fase direcionada à consideração de ideias, né? A gente vai começar a pensar o que é ideia válida, o que não é, o que pode ser melhorado, o que não pode. Então, o nosso quinto passo aí, né, que é o primeiro passo da segunda fase, essas ideias são consideradas e revisadas, tá? Os participantes discutem as ideias que foram apresentadas, pensando na viabilidade delas, pensando na melhora de cada ideia. Tá? Então a gente pode considerar que aqui a gente está iniciando a nossa segunda rodada. Essas ideias têm que ser colocadas, registradas para todos os participantes. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula, eu escrevendo no quadro para vocês, todas as ideias que vocês iam me colocando, eu ia escrevendo no quadro. Porque é interessante que todos os participantes tenham uma visão de todas as ideias que estão sendo propostas. Como que ele vai propor uma melhoria a uma ideia se ele não tem recordação de qual ideia que foi proposta? Então, esse registro visual é importante, tá? Na terceira etapa, a gente vai começar a reduzir a quantidade de ideias. Então, todas as ideias já foram expostas, todas as ideias já foram melhoradas e encorpadas. Na terceira etapa, nós vamos começar a eliminar ideias. Primeiro, a gente começa a eliminação de ideias duplicadas. A gente tem ideias que, às vezes, só foram ditas de forma similar, né, com outras palavras. Então, são as mesmas ideias. Então, a gente vai eliminar as ideias que se duplicam. Depois, a gente pega as ideias que estão fora do nosso propósito. Né? Às vezes, a ideia está fugindo um pouquinho do propósito, fugindo do objetivo. A ideia não vai levar ao resultado almejado. Então, a gente também elimina essas ideias. Essas ideias fora de propósito, a gente elimina deste brainstorm. Mas ela pode ser alocada num banco de ideias. Tá? Então, essa ideia pode ficar armazenada lá como forma de sugestão para um brainstorm futuro, para problemas futuros. E, por fim, nós vamos selecionar, né, as ideias mais viáveis, as que fazem mais sentido. E é ideal que haja um consenso. Tá? É ideal que todos os participantes cheguem a um consenso. Né? Todo mundo chegue a uma conclusão similar de que a ideia X ou Y é a ideia mais adequada para ser implementada naquele momento. Tá bom? Então, turma, essa é a nossa visão geral de brainstorm, que é talvez aí a ferramenta mais conhecida e a ferramenta mais utilizada para a geração de ideias. Tá? Nos próximos vídeos a gente vai conhecer outras duas ferramentas destinadas à geração de ideias. Até lá!